Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí, ou melhor, dar continuidade, né, ao capítulo 10, aula de história, né, da Grécia para Roma. Então, falamos aí inicialmente falamos sobre o Império Macedônico, né, Império de Alexandre o Grande, e aí vamos para o finalzinho desse conteúdo, né, falar agora sobre a cultura helenística, né? Então, a cultura helenística é uma cultura que vai estar aí focada na ciência, né? Nos processos de explicações, né, do mundo onde o povo vivia, né, explicações para aquilo que eles buscassem tentar, né, compreender de uma forma científica, ou seja, feita por meio de experimentos, feita por meio de observações, né? Então aí era um modo, né, um novo modo de buscar o conhecimento que surgiu no mundo helenístico, né, nos gregos também, que era se pautar, né, numa visão de mundo voltada para a área dos experimentos, da observação, e não mais voltada para os mitos, né, ou seja, para a explicação do mundo de forma mitológica, né? Bom, então, basicamente, né, foi isso, mas a cultura helenística ela foi muito mais que isso, né? Então, a partir do momento que Alexandre ele ia conseguindo conquistar mais territórios, né, dominar mais povoados, né, dominar outras civilizações, tanto no Ocidente quanto no Oriente, ele iria difundindo essa cultura helenística, né? Então, a cultura helenística ela foi transformadora, né? Não só na área da ciência, mas também em outros aspectos também, né? Por exemplo, a cultura helenística ela fez aproximar mais os povos do Ocidente e também os povos do Oriente, né? Se aproximar no sentido de trocar relações, né? Relações culturais, comerciais, econômicas, né? Enfim, foi, digamos assim, a cultura helenística uma difusora, né? Ou seja, uma cultura que ela buscou permear, né? Passar por vários segmentos, né, de culturas, ou seja, se expandir de uma forma, né? Tanto um povo, né, o povo oriental, quanto o povo ocidental, um absorvia o conhecimento do outro, um absorvia a cultura do outro, né? Então, por isso que fala que foi uma cultura transformadora, né? Nas relações comerciais, nas relações sociais, as pessoas trocando informações, trocando conhecimento, né? Então a gente pode compreender que Alexandre ele fez questão de fazer isso, né? E para poder marcar, né, essa troca cultural, para poder marcar toda essa diversificação de culturas, né, essa troca de culturas, Alexandre ele fez questão de formar centros de estudo, né, para poder então fazer com que muitas pessoas que não tivessem o conhecimento tanto dos povos ocidentais quanto dos orientais terem, né? Então, na medida que o império ia crescendo, Alexandre ia formando centros de estudos, né? Conhecidos aí como a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, foi do marco, né, desses centros de estudos, né? Então, Alexandre, ele criando esses centros de estudos, essas bibliotecas, né, com inúmeros conhecimentos, tanto do povo oriental quanto ocidental, ele queria fazer com que esses estudos, esses conhecimentos se tornassem algo publicável, algo para fazer com que outras pessoas pudessem, né, ter o acesso, né, a esse conhecimento. E um centro de estudo mais conhecido foi no Egito,
né? Ou seja, a cidade de Alexandria, então conhecida como o Farol de Alexandria, né? Ou seja, conhecida como o ponto, né, das relações aí de interação entre Ocidente e Oriente e até um pouco aí com o povo africano de uma certa forma, né? Então, Alexandre criando esses centros de estudos, ele pôde, né? Então, aqui, ó, para vocês verem, desculpa, né? Aqui é o farol de Alexandre, né, farol de Alexandria, né? Era um farol que foi criado, construído, né? 320 anos antes de Cristo, que tinha a função de guiar, né? Os navios que vinham de alto mar, né? Esse farol ficava apontado, né? Para o oceano, né? Para o mar. Então, aqui, aqui, né, melhor mostrando para vocês, né, era um ponto de referência para as embarcações do mundo antigo ali na região do Egito, certo? Bom, então esses centros de estudos, né, ele foi difundido, foi expandido, né, pelo mundo, pelo Império Macedônico, né, em várias regiões. E aí então é aí onde a ciência ela começa a surgir, né? Os centros dos saberes, né? Eles começam a surgir e aí vai ter alguns, né, estudiosos da época, né, que vão se destacar, né, por meio dos seus estudos, que no caso aí temos Aristarco, que formulou os princípios da teoria heliocêntrica, né? Ou seja, o Sol como centro do universo, né? Então ele tinha essa teoria, só que ele não tinha como comprovar ainda, né? Porque os estudos estavam começando. Porém, no caso aí mais para frente, né? Copérnico aprofundou isso, depois veio Galileu Galilei, né, se utilizando desse conhecimento aí, Galileu Galilei conseguiu comprovar sobre o Sol, né, como uma estrela, né, fixa no espaço e a Terra girando, os astros, né, girando em torno dela de uma forma aí muito característica, né? Bom, então os primeiros, né, o primeiro, digamos, fundador dessa teoria é Aristarco. Depois temos a Hiparco, né, que elaborou um mapa celeste, calculou a distância entre a Terra e a Lua, determinou as longitudes de diversos lugares mediante as observações do eclipse solar. Então, mais um estudioso aí dos astros, né? Depois veio Cláudio Ptolomeu, ou melhor, Ptolomeu, ou seja, conhecido apenas por Ptolomeu, né, desenvolveu a teoria geocêntrica, isto é, a Terra como centro do universo, que foi aceita durante a Idade Média. Então, essa teoria, ela sendo desenvolvida, né, era uma das primeiras hipóteses, né, que acontecia no céu, no universo, né, e teoria que foi aceita para a época, né, mas enfim, depois os estudos avançaram e melhoraram mais, né? No caso aí de Aristarco e tal. Depois tem Eratosthenes, né? Fixou o valor do grau e calculou a medida da circunferência da Terra, né? Então os estudos, né, dos cálculos, né, das exatas aí em evidência. Depois Euclides lançou as bases da geometria plana em obra Elementos, né? Então mais um estudioso aí da área dos cálculos, né? Depois veio Arquimedes, que elaborou a lei da flutuação dos corpos e descobriu os princípios básicos, né, da alavanca e da roldana, abrindo caminho para a invenção de novas armas, né? Então aqui grandes estudiosos para desenvolvimento de armas, no caso aí de guerra, né? E temos aqui a arte, né? Ou seja, o conhecimento aí da habilidade de produzir obras, né, de esculturas, né? Então vocês podem ver uma aqui que representa aí Apolo, né, uma estátua de mármore que evidencia, né, todas as características humanas, tanto as características físicas, mas também as características
de feições, né, de sentimentos, né? Então são obras que valorizam muito, né, esses detalhes da perfeição humana, do sentimento humano, que vai transparecer nas esculturas de mármore, né? Então, diversas esculturas vai estar aí representada os sentimentos como de dor, de ódio, de dor, né, de paixão, né, enfim, as artes aí no mundo grego, né, tinha também aí uma característica, um legado aí característico do mundo helenístico, certo? E temos aí também obras, né, orientais, né, com traços ocidentais, né, que nem essa obra aqui, que está representando a cabeça de Buda, no caso aí, né, uma referência indiana, da cultura indiana, produzida em Gandhara, e é uma adaptação da representação da cabeça de deus grego, Apolo, né, ensinada por uma protuberância que contém tradições, o cérebro especial, de que Buda era dotado, né? Então, no caso, é uma cabeça um pouco avantajada, mostrando, né, o grau de inteligência que Buda possuía, né, com os traços, com os elementos das esculturas gregas, né? Então, vocês podem ver essas características aqui. Tudo bem, gente? Então é isso, né? A grande influência aí de Alexandre para a cultura ficou aí representada, né? Nessas características aí voltada para a ciência, para as artes, né? Então Alexandre ele tinha essa preocupação de introduzir a cultura nos povos, né? Alexandre ele tinha muito estudo, né? Ele foi uma pessoa muito bem orientada, né? Então ele carregou isso consigo e queria fazer questão de o lado tanto ocidental quanto oriental do seu império tivesse essa cultura. Tudo bem, gente? Então é isso. Ficamos por aqui, né? E aí depois iremos já entrar numa outra civilização que vai ser a formação de Roma. Tudo bem? Então é isso. Legal? Então até a próxima. Tchau, tchau.